Prontinho, meus amores, voltei aqui de novo, tá? Com a lista de materiais que a gente vai estar utilizando para estar confeccionando aqui a nossa peça. Voltei aqui, vou estar usando com barbante, gente, da Lilo Sugar Creme, tá? Esse fio é americano, tá bem? Então, vocês procuram trabalhar aí com fio barbante da preferência de vocês, que vocês já são acostumados a trabalhar. Eu mostro aqui, mas como eu tô em outros países, tá? Na América, possivelmente as numerações são tudo diferente, tá? Daí da onde vocês estão assistindo esse vídeo agora. Aqui diz número 4, agulha 4,5 milímetros, tá? Ó, 4,5 milímetros para quem for fazer em tricô. E aqui 5 milímetros para quem vai trabalhar com agulha de gancho, né? E é isso, tá, gente? Aqui, ó, ele tem 400 gramas, tá? Em português, 616 gramas, tá bom? E aqui ele tem 674 metros, que aqui fala yard, né? Vocês, o peso dele aqui é neto, não sei o que significa isso, mas é bola que segue. Vocês vão trabalhar com da preferência de vocês aí, que vocês já conhecem, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu vou estar trabalhando com esse fio, com a mesma marca, número 4, mas eu vou estar trabalhando ele com o fio, aquele fio que é meio colorido, tá? Porque aqui tem só um restinho dele, tá? Ó, que eu já utilizei já, tá? Então aqui eu tinha trabalhado outra peça, então eu resolvi fazer essa peça com esse fio, tá bom, gente? Mas o fio é a mesma marca desse. A diferença é que esse aqui é puro e esse aqui é colorido. Eu falo colorido, mas não sei como é que vocês chamam aí. Vou trabalhar com agulha de tapeceiro e alguns marcador, tesoura para corte. Vou trabalhar com agulha 3,25 milímetros, porque o meu ponto já é um ponto folgado, tá, gente? Mas para quem tem um ponto muito apertadinho, para quem for trabalhar com esse tipo de fio, vocês podem estar utilizando aí o fio e a agulha da preferência de vocês, tá bom? Então, o barbante e a agulha fica a critério de vocês, que cada um sabe a atenção do seu ponto, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal para vocês estar me ajudando e compartilhe aí se tiver um tempinho, tá bom, gente? E é isso, vamos comigo lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos lá, meus amores, vamos dar início aqui à nossa peça. Eu vou fazer aqui uma viradinha, ó, boto meu fio aqui e puxo aqui, ó, fazendo aqui um nozinho corrediço. Não vou apertar muito, não. Vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz aqui, ó, 17 correntinhas. Agora, vou fazer mais 3 para virar 17, 18, 19 e 20. 20 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, na quarta correntinha, onde eu segurei e trabalho um ponto alto. Vou pro próximo e trabalho um ponto alto. Vou pro próximo e trabalho outro ponto alto. Se você quiser a sua peça aí mais larga, tá? Mais comprida, mais grande, mais espaçosa, você pode estar fazendo aí mais correntinha, tá? Mais múltiplo de par. E agora eu vou terminar de trabalhar aqui até completar meus pontos e já volto. Prontinho, ó. Tenho aqui meus pontos altos. Então, ao total, eu tenho 18 pontos altos, tá, gente, ó? Tenho 18 pontos altos aqui. Se vocês quiserem maior, é só aumentar as carreirinhas, as correntinhas, que nem eu falei, tá bom? Agora, eu vou subir aqui, ó, 2 correntes, que é o equivalente a um ponto alto. Vou virar minha peça, vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou pro próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, ó.
E dessa forma eu vou seguir até chegar lá no finalzinho e aí eu volto aqui com vocês. Prontinho, ó, cheguei aqui, ó, e tenho aqui 17 pontos altos. Então, eu preciso completar os 18 pontos. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, que eu virei o meu trabalho. Venho aqui, ó, e trabalho um ponto alto, desta forma. Então, eu completei meus 18 pontos altos. Vou subir duas correntinhas novamente. Quem trabalha com 3 fica à vontade, mas eu gosto de trabalhar assim que fica mais fechadinha a minha peça. Subi minhas duas correntinhas, agora eu volto aqui novamente e vou fazer ponto sobre ponto. Ó. Fazendo ponto sobre ponto até eu chegar novamente lá no final e já volto com vocês, tá bem? Então, vocês continuem aí a peça de vocês. Prontinho, terminei aqui a minha terceira carreirinha, ó. Tenho aqui 17 pontos altos. Então, eu preciso de 18. Aqui eu subi duas correntinhas, ó. Uma, duas. Então, dou minha laçada e venho aqui, ó, na segunda. E trabalho um ponto alto. Ó, ficou bem fechadinho. Vou subir duas correntinhas novamente e volto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Desta forma. Sempre subindo duas correntinhas. Para quem trabalha com 3, fica à vontade, que é só colocar aí na terceira correntinha, tá bem, gente? Eu vou subir dessa forma, tá? Por algumas carreiras. Assim que eu atingir a quantidade de carreira que eu preciso, tá? Vou medir aqui para vocês que a minha peça aqui, ó, de largura, ela tá com 11 centímetros, mas pode ser que daqui até o finalzinho ela, ó. Mas estamos com 11 centímetros aqui, tá bom? Vou subir ela aqui e já volto. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui a quantidade de carreira que eu preciso para minha peça, ó. Trabalhei aqui, ó, 34 carreiras, viu, gente? Se vocês quiserem maior, é só fazer mais duas aí, tá? Vai para 36. Quanto maior, quanto mais carreira, maior ela vai ficar, tá? Lembrando que vocês têm que deixar as carreirinhas em números pares. Então, eu cheguei aqui já no final, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui um pouco de fio. E agora eu vou tirar aqui o meu marcador para segurar. E vou, ó, trabalhar aqui, ó, duas correntes. Uma, duas, tá? Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, em cima desse ponto aqui, ó, que eu tenho, trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou pro próximo espaço e trabalho um ponto baixo na correntinha. Aqui é onde eu tenho um espaço de volta, ó, eu trabalho um ponto baixo. Aonde eu tenho o ponto aqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. Aqui é onde eu tenho outro espaço, ó, vou pular aqui esse pezinho. Vou pro próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Venho aqui dentro, em cima do topo, ó, nesse espaço, e trabalho um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, ó, sempre vou pular esse espaço aqui. Vou pro próximo, um ponto baixo. Em cima do topo aqui, um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. Pulo aqui esse pontozinho aqui, ó, que é o início do ponto, ó, e vou pro próximo ponto. Dessa forma. E aqui eu venho aqui, ó, nesse espaço, um ponto baixo. Em cima do ponto, ponto baixo. Vou pro próximo ponto, um ponto baixo. Em cima da costura, um ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar lá no final e já volto. Prontinho, meus amores, ó, fui trabalhando e fui colocando meus marcadores. Como aqui eu tenho duas correntinhas, ó, tá vendo? Ó, coloquei aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coloquei o marcador, contei mais 20, coloquei o marcador. Daqui pra cá, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 52 pontos. 52 pontos baixos. Aqui aonde eu parei no 52, que é em cima da correntinha, eu vou trabalhar mais um ponto baixo no mesmo espaço que é o nosso 1. E aqui eu vou colocar o marcador, vou colocar aqui o marcador, que é o meu aumento aqui. E agora, para cada ponto, eu vou seguir normalmente, ó, trabalhando um ponto baixo, pegando aqui no pezinho. Vou pro próximo 2, vou pro próximo 3, pro próximo 4, e assim sucessivamente. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, no último ponto e já volto, tá bem? Prontinho, cheguei aqui, ó, tenho aqui 17 pontos baixos, aí eu venho aqui, ó, coloco 18 pontos baixos. No mesmo espaço eu trabalho mais um. Pronto. E aqui eu já coloco outro marcador no meio. Desta forma. Vou marcando aqui. E agora eu vou seguir da mesma forma do outro lado. Eu vou vir aqui, ó, dentro do meu ponto, no meio do ponto, um ponto baixo. Vou vir aqui em cima do ponto, um ponto baixo, tá? Ó, dentro do ponto aqui, um ponto baixo. Pula esse espaçozinho aqui, ó, e já vou pro próximo ponto, ponto baixo. Em cima do ponto da costura, um ponto baixo. Em cima do ponto, aqui no espaço de 2 correntinhas, um ponto baixo. Pula esse espaço, vou pro próximo ponto, ponto baixo. Em cima do ponto aqui, um ponto baixo. Em cima das 2 correntinhas, um ponto baixo. Pula aqui e vou pro próximo. E assim eu vou seguir, completando aqui novamente mais 52 pontos baixos, tá? Vocês veem que ele já vai virando aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 52 pontos baixos e 18 aqui, e aí eu volto com vocês, tá bem? Prontinho, meus amores, ó, trabalhei toda a minha volta, fiquei com a mesma quantidade aqui, ó, que eu tenho aqui, tá bom? 52 pontos baixos. Trabalhei aqui, ó, então aqui eu tenho aqui, ó, minhas quantidades de pontos baixos, que é 17. Então, eu venho aqui, ó, aonde eu subi, tá, ó, 2 correntinhas bem no pezinho mesmo aqui, pessoal, ó, pra vocês verem, é só dar um zoom e vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Desta forma, ó. Opa! Um ponto baixo, prontinho. Agora, eu vou subir 1, 2 correntes, 3, ó. Vou virar o meu trabalho aqui, ó. Vou pro próximo ponto que eu tenho aqui, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Vou pro próximo, um ponto alto. Vou pro próximo, um ponto alto. O próximo, outro ponto alto. E assim eu vou trabalhar, tá? A mesma quantidade de ponto que tem para um lado vai ficar para o outro. Essa carreira vai ser toda de pontos altos, tá bom? Então, vocês trabalham aí, na onde tem os aumentos, vocês também vão trabalhar um ponto alto, tá bom? Sem aumento. Então, essa carreira será toda assim, só de pontos altos, tá bem? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, meus 140 pontos altos, tá bem? Ó, ficou dessa forma aqui. Eu coloquei o marcador em todos, ó. Então, eu cheguei aqui no final, ó. E agora eu venho aqui, conto 1, 2, na terceira correntinha aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu prendo com ponto baixíssimo. Vou colocar o meu marcador aqui também, que é pra poder... E agora eu vou repetir. 1, 2, 3 correntinhas novamente. Vou pro próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto.
E dessa forma, gente, eu vou trabalhar novamente, tá? Ponto sobre ponto. E a cada carreira, vocês vão colocando um marcador no ponto alto sozinho aqui, ó, tá? A gente vai precisar depois. Ou não, né? Não sei. Eu vou colocando. E aí, eu vou fazer aqui, ó, 2 carreiras. Eu vou terminar essa e vou fazer mais uma, tá? Ficando com um total de 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá bem? Então, vocês trabalham aí na peça de vocês, eu vou trabalhar na minha aqui, e aí eu já volto com vocês, tá bom? Trabalhando sempre assim. Prontinho, meus amores. Fiz aqui as minhas 3 carreiras, ó. 1, 2, 3, tá? Ó, e todas as carreiras eu coloquei um ponto, um marcador, aonde eu tenho um ponto alto, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. E aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu cheguei aqui já no finalzinho das minhas carreirinhas. O que eu vou fazer aqui agora? Prendi na terceira correntinha, ó. Aqui, ó. Contei 1, 2 na terceira, eu prendo. Um ponto baixíssimo. Eu vou subir 1, 2, 3 correntes novamente. Vou dar minha laçada. Como eu prendi na correntinha, eu tenho esse ponto aqui na frente. Vou pro próximo aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Dou minha laçada e volto aqui no ponto que eu pulei. E trabalho um ponto X. Outro ponto alto. Fechando aqui, fazendo um X. Vou pular o primeiro, vou pro próximo. Trabalho um ponto alto. Dou minha laçada, volto no ponto que eu pulei. E trabalho um ponto alto. Pulo um ponto de base, vou pro próximo, trabalho um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e trabalho um ponto alto. E assim eu vou fazendo aqui, ó, meu X, ó. Vou continuar dessa forma, ó, pulando um, vou no próximo, até eu chegar lá onde eu tenho o meu ponto alto sozinho. Tá bom, gente, ó? Pula um, e agora eu volto aqui. E assim eu vou trabalhar até chegar lá e já volto. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui, ó, minhas carreirinhas, ó. Cheguei aqui, ó, tem o último, vou trabalhar aqui com vocês. Pronto. Trabalhei meu último, eu fiquei com 25x aqui, ó, tá, gente? Fiquei com 25x e um ponto aqui separado. Vocês viram que esse ponto aqui, ele ficou só separado. Agora, eu dou minha laçada e venho aqui em cima do ponto e trabalho um ponto. Agora, eu dou minha laçada, vou pular o ponto e vou pro próximo e vou fazer o meu X, ó. Vou continuar trabalhando dessa forma. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto, ó. Então, aqui eu vou sempre colocando um marcadorzinho, que é pra não perder, mas aqui não dá de perder, não. Vou pro próximo e vou repetir o meu X. E dessa forma, gente, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. E vou sempre pular, por isso que vocês têm que fazer aí a quantidade certa de um lado e pro outro, que é para dar certo aqui, ó. Então, vocês veem que não faltou ponto, nada, ficou certinho. Tá vendo? O ponto ficou aqui sozinho, o ponto separado. Na mesma direção, ó. Tá vendo? Eu sempre gosto de colocar o meu marcador, então eu vou colocando. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês. Prontinho, voltei aqui, ó. Trabalhei toda a minha volta e aqui na lateral fiquei com 8, ó. Tanto de um lado como do outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também eu tenho um 8, ó. O ponto alto tá aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o ponto alto está aqui, ó, tá? Então, agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui nós temos o nosso ponto alto sozinho. 1, 2, na terceira correntinha aqui, ó, eu prendo. Então, as nossas 3 correntinhas que vai servir como um ponto alto. Agora, eu vou só continuar. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto, vou pro próximo ponto alto. E agora, eu volto e cruzo. Vou pular esse daqui, vou pro próximo. E volto fazendo aqui.
essa vai ser a nossa repetição, viu, gente? Não vai mudar mais nada aqui agora. Vocês vão fazer aí o comprimento que vocês quiserem, tamanho que vocês quiserem aí, tá? Que é só assim agora, não vai mudar. Só que aonde nós temos um ponto alto, vai ser um ponto alto, tá? Ó, aonde nós tem X, vai ser X. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui ó, os meus por algumas carreiras, tá? Assim que eu atingir aqui o comprimento, o tamanho que eu quero a minha peça, eu volto com vocês, tá bom? Então, agora é só continuar aí. Prontinho, meus amores, ó. Finalizei aqui toda a minha carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Ó, e fiz aqui já o meu arrematamento. Já arrematei aí, vocês arrematam aí da forma que vocês preferem, que já são acostumados a trabalhar. E ficou dessa forma aqui, tá vendo, ó? Então, eu vou deixar ela aqui, eu vou reservar ela aqui agora. E vou pegar meu fio. Eu vinha trabalhando com agulha 3, agora eu vou trabalhar com agulha 3,5, ou 3,5, cadê minha 3,5? Está aqui. Vou trabalhar com a 3,5 aqui agora, tá? Que eu vou fazer a alça pra minha peça. Vou vir aqui, vou dar uma laçadinha. Vocês vão fazer do comprimento que vocês querem aí, tá? Vou fazer aqui um nozinho corrediço. Puxa aqui bem. E agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, 120 correntinha. É o tamanho que eu preciso pra minha peça. Se vocês quiserem aí maior, é só vocês fazer mais correntinhas aí, tá? Então, eu vou fazer aqui 120 e aí eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui, ó, todas as minhas correntinhas, trabalhei 120. Eu tô aqui, ó, com 74 centímetros de comprimento, tá bem, gente? Se vocês quiserem maior, é só fazer mais correntinhas aí. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou contar aqui, ó, o primeiro, o segundo. Vou dar minha laçada, venho aqui no segundo e vou inserir aqui minha agulha, ó. E passo tudo de uma vez, dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o último ponto, vou enfiar aqui, ó, no último ponto. E vou lá na próxima correntinha, aqui. E vou trabalhar, vou puxar. Fiquei com 3 na agulha, eu vou puxar toda de uma vez, dessa forma. Vou no meu ponto aqui a seguir de novo, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, dar um zoom pra vocês verem melhor. Não tô conseguindo dar o zoom aqui. Ó, mas eu vou subir a mão aqui pra cima pra ver se dá de vocês verem. Pegar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no último pontinho. Vou lá no próximo, da correntinha, pego a correntinha, puxo o meu fio, fico com 3 laçadas, passo as 3 laçadas de uma vez. Volto aqui de novo, ó, pegando o último pontinho, vou lá na correntinha, puxo o meu fio, fico com 3 laçadinhas na agulha, passo todas de uma vez. Vou de novo aqui, ó, vou lá na correntinha, puxo o fio e fico com 3 na agulha, passo todas de uma vez. É muito fácil trabalhar esse ponto aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo, tá? Ok. Agora, eu volto aqui de novo, pego só o fiozinho, volto aqui no ponto, puxo meu fio, fico com 3 laçadas, passo as 3 de uma vez. Opa! Pego meu último fiozinho aqui, ó. Vou lá no ponto da correntinha, ó. Passo meu fio, pego todas de uma vez. Novamente, entra aqui meu fio, ó. Vou na correntinha e passo todas. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí, tá, gente, ó. Deixa eu fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Vou no último ponto aqui, ó, pego só um fiozinho. Vou aqui, ó, na correntinha e puxo, ficando com 3 laçadas. Agora, eu passo as 3 de uma vez. Venho aqui no último, pego só uma correntinha, um fiozinho. Vou lá no ponto novamente, puxo meu fio e passo as 3 de uma vez, tá bom? E assim vocês vão fazer até chegar lá no final e eu já volto.
Prontinho, voltei. Olha como ele ficou. Ele fica muito lindo aqui, ó. Esse fiozinho aqui, essa alcinha, é muito bom para você estar fazendo aí, ó, para alcinha de blusa, de top, cordãozinho, para roupa, para qualquer coisa, tá, gente, ó. Ele fica muito lindo esse caseado aqui. Então, eu preciso da minha alça um pouco mais grossa. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Cheguei no final, vou trabalhar uma corrente, vou virar a minha peça, ó. Vou dar minha laçada, ver no ponto a seguir, ó. Aqui, ver no ponto a seguir, pegando a correntinha de trás. E vou repetir, passo tudo de uma vez, pego o último ponto, vou para a próxima correntinha e vou passar novamente, dessa forma. Pego o último ponto aqui da corrente, da laçada, vou lá na correntinha e puxo os 3 fios. Pego o último ponto, vou lá no ponto, puxo tudo, passo tudo de uma vez, ó. Se vocês quiserem também pegar aqui o ponto todo, ó, fica à vontade, ó, dessa forma. Ó, se quiser pegar o ponto todinho aqui, as 2 laçadas aqui de baixo, ó, vai ficando assim também, ó. Mas eu vou pegar só a última laçadinha, porque assim vai ficando mais bonitinho, tá? Vai ficando com essa listinha aqui no meio. Então, eu venho aqui, pego só um fio lá atrás e passo. Venho aqui, pego o fio, pego só um lá atrás e passo. Pego o primeiro, pego a correntinha e passo. Ó. Gente, é muito fácil, tá? E assim eu vou fazer. Até eu chegar lá no finalzinho novamente. Se eu ver que tá bom de largura, tá? Eu paro. Senão, eu vou voltar trabalhando mais uma carreirinha. Então, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto. Prontinho, meus amores. Ó, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, ó. Segunda carreirinha. Então, eu preciso a minha peça mais grossa, tá? Mais larga. Então, aqui eu vou fazer o quê? Então, eu cheguei aqui, eu trabalhei o último e tem aqui as 2 correntinhas que eu fiz, ó, pra virar. Então, eu vou aqui, ó, pego o meu último ponto, entro lá dentro e aqui eu pego os 2, ó. Os 2 pontinhos e passo tudo desta forma. Trabalho mais uma correntinha, vou virar novamente, dou minha laçada, venho no primeiro aqui, ó, e puxo. Agora, eu venho aqui, ó, pego a correntinha e vou voltar, trabalhando da mesma forma que eu vim. Opa, deu errado aqui. Pronto, ó. Pego o último fiozinho, vou aqui e volto. Pego o último fiozinho, vou aqui no próximo e volto aqui de novo. Pego o último fiozinho, pronto. Venho aqui, pego o último fiozinho, vou lá na correntinha e passo. Volto aqui de novo. E assim eu vou trabalhando, tá, gente? Ó, vocês vão fazer aí da grossura que vocês quiserem, da largura que vocês quiserem, tá? Aqui fica ótimo para fazer de cinto também, tá bem? Fazer base para saia, tudo fica lindo com ele, ó. E é um caseado muito bonito, tá bom? Então, vou trabalhar aqui a minha, e aí, quando eu atingir a quantidade de carreira que eu preciso, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha. Então, eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, uma correntinha, eu vou virar minha peça. Só que agora, eu vou voltar a trabalhar com a agulha 3. Se você quiser, você pode trabalhar, continuar com a mesma. Vou vir pro próximo pontinho aqui, ó, e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou pro próximo, outro ponto baixíssimo. Sem apertar muito. Outro próximo, outro ponto baixíssimo, e aqui vou indo, tá, gente? Ó. Pra cada pontozinho que eu tenho, agora sem dar laçada nenhuma, só pegando aqui a correntinha e trabalhando o ponto baixíssimo, ó. Vou trabalhar aqui, chegar aqui no finalzinho, ó.
eu vou virar, vou passar por aqui com ponto baixíssimo. Para cada correntinha dessas aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí, eu vou voltar dessa lateral aqui até chegar aqui novamente. Eu vou circular ela todinha com ponto baixíssimo, tá bem? Então, vocês trabalham aí, eu vou trabalhar na minha e depois eu já volto. Lembrando que vocês vão fazer 2 peças dessa, tá? Então, eu vou terminar essa daqui e vou trabalhar mais outra. E aí, eu volto pra gente tá aplicando aqui na nossa peça, tá bem? Então, vocês trabalham aí as peças de vocês e eu já volto com as minhas prontas. Prontinho, meus amores, estou aqui, ó, com as minhas 2 peças prontas, ó. Ficou dessa forma, ó. Tá vendo? Do lado, tanto do outro, eles vão ficar igual. Fica muito linda mesmo esse caseado aqui pra fazer alça, cinto. Fica muito lindo mesmo. Então, vou pegar uma das minhas peças aqui, ó. E vou fazer o quê? Aqui, vocês lembram que a gente trabalhou uma carreira, tá? De ponto alto subindo aqui, sem ser ponto X. E aqui, ó, eu termino aqui no último ponto alto. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Aqui, depois dos 6, eu vou colocar aqui, ó, meu marcador, tá? Deixa eu pegar aqui meu marcador, vou colocar ele aqui. Opa, ó. Vou descer até embaixo, ó, que é pra poder ficar bem firme. E vou prender ele aqui. Ó. Vou vir aqui do outro lado, colocando ele certo. Opa, ó, certinho, pra não ficar torto. Vou contar da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui, ó, no 7º e vou colocar o meu fio, ou a minha alça. Vou vir na segunda aqui, ó, na última carreira e boto ele aqui. Ó, dessa forma. Ó, então, aqui eu já marquei já a quantidade que eu preciso. Se vocês quiserem, vocês podem fazer menos pra cá e menos pra cá também, tá bem? Então, aqui agora eu vou virar ela pro outro lado e vou fazer a mesma marcação da mesma forma, tá? Então, mas aí, ó, já coloquei aqui, gente, tá? A minha linha na minha agulha de tapeceiro. E vou fazer aqui uma costura, ó. Vou vir aqui, ó, no último ponto aqui de cima, ó. Pegando aqui o último ponto também aqui do outro lado. E vou passar, vou deixar um pedaço, que é pra mim poder rematar também com a agulha de tapeçaria. Trabalho mais uma laçadinha aqui, pra ele ficar bem firme. Vou pegar os 2 fiozinhos, viu, gente, ó. Pronto. Agora, eu vou vir aqui, ó, de novo. Venho aqui no meu ponto, ó. E pego o ponto lá de baixo, ó. E vou fazer essa costura aqui, ó. Volto aqui no meu ponto de novo, pego aqui e, ó, volto aqui na costura, ó, do meu trabalho, passo aqui e vou pegar o meu último pontinho aqui embaixo, ó, dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó, puxo ele pra cima, venho aqui no ponto de baixo e vou lá no mesmo onde eu, aqui, ó, eu vou costurando. Volto aqui no ponto de baixo novamente, vou lá no fiozinho, ó, no ponto baixo, né, no caso, ó, e vou costurando ele aqui, com um jeitinho para que ele não fica torto, ó. Volto aqui no outro ponto, ó, passo ele, pego lá os meus 2 fios e puxo, ó, prendendo. Venho aqui novamente, pego o outro ponto lá, ó, e, ó, por isso que é bom fazer assim, que ele já fica da forma certinha para você fazer a sua costura, ó. Ponto sobre ponto, ó. E vai puxando. Vem aqui no último ponto e pega aqui o último ponto também, ó. E puxa, ó, desta forma. Vem aqui no ponto, ó. E vai aqui, ó, no biquinho e passa o último. Da mesma forma,
vocês vão fazer subindo ele pra cima, tá? Que nem se vocês quiserem, vocês podem vir já trabalhando aqui, ó, tá bem? Então, gente, eu vou fazer dessa forma, tá? Só que como eu peguei ele aqui na segunda carreirinha, o meu ficou errado, tá? Eu vou desmanchar aqui e vou costurar ele aqui nessa última carreira, que é pra ficar mais firme. Porque eu achei que ele ficou... Opa! Achei que ele ficou muito baixo, entendeu? Mas eu acho que se deixar assim também, ele também não vai ter muita diferença não, tá bem? Vocês vão decidir aí como que você quer costurar a sua peça. Vem aqui no último ponto e aqui, ó, trabalha 2 pontos novamente, dando o nozinho aqui, ó. Pronto. Volta aqui pra trás, ó. E aqui pra trás você já sobe ele, rematando ele, ó, por alguns fiozinhos, ó. Tá bem? Fazendo uma costurazinha simples, ó, só pra esconder mesmo o fio. E aí corta, tá? Ó. E aqui já tá pronto. Vocês vão fazer a costura do outro lado também. Tá pronta aqui a nossa costura, ó, na nossa peça, tá bem? Então, eu vou costurar, tá? Minhas 4 pontas, só que eu vou costurar nessa última carreira de baixo, que eu acho que ficou aqui muito esticado. Então, vou costurar na de baixo para ficar mais firme. No caso, vou fazer isso aqui, ó. Vou costurar nessa última carreira. Então, eu vou deixar as 2 carreiras pra frente, tá bem, ó? Tá bem explicadinho aqui, tá vendo? Então, vocês fazem aí a costura de vocês, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, tá aí, finalizei, já apliquei já minhas 2 peças, ó, olha como ficou aqui do lado direito, ó, e dessa forma aqui também ficou do lado do esquerdo, ó, não dá pra perceber quase nada da minha costura, e assim ficou a nossa bolsa, tá, ó. Se você quiser colocar aí uma capa, entendeu? Vocês podem colocar aí por dentro um forro, tá bom? A minha vai ficar assim mesmo, tá? Porque eu tô fazendo ela pra praia. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui é o fundo, tá? Ela é bem grande mesmo, tá? E as minhas alças aqui, que ficou bem confortável, no tamanho ideal que eu preciso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal pra vocês estarem me ajudando. E se puder, compartilha e deixa aí o seu joinha pra mim, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, que vocês tenham uma boa noite.